Olá, este é o vídeo de resolução do exercício 10 da lista 2 de fenômenos de transporte. Para a resolução desse exercício e para deixar o exercício mais organizado durante a resolução, vou estar seguindo esses passos aqui apresentados na resolução de problemas. Vocês podem ver por esse slide. Bom, o primeiro passo é ler o enunciado atentamente. E o enunciado é o seguinte: uma caldeira é alimentada com 5.000 kg por hora de água líquida a 5 megapascal e 20 graus Celsius e descarrega vapor d'água a 450 graus Celsius e 4,5 megapascais. Determine a área das seções de escoamento nas seções de alimentação e descarga da caldeira, de modo que a velocidade dos escoamentos seja inferior a 20 metros por segundo. O segundo passo é construir o diagrama de fluxo. Então, como vocês podem ver, a minha caldeira está sendo representada por esse quadrado, por esse retângulo. E as seções de alimentação e as de descarga representadas por essas setinhas. Onde a seção de entrada, representada pela letra E, e a seção de saída, representada pela letra S. Em seguida, colocar todas as informações no diagrama e as incógnitas. Bem, para a entrada, temos uma vazão máxima de 5.000 kg por hora, 5.000 kg por hora, uma pressão de entrada de 5 megapascais, uma temperatura de entrada de 20 graus Celsius e o estado da água líquido. Para a saída, temos uma temperatura de saída de 450 graus Celsius, pressão de saída de 4,5 megapascais e o estado gasoso. Para ambos os lados, as velocidades com que as substâncias estão entrando e saindo, para ambos os casos tem que ser uma velocidade menor que 20 metros por segundo. E o que o exercício pede é descobrir as áreas das seções de entrada e as de saída, na quais eu chamei de AE e AS. Bom, em seguida, devemos verificar a compatibilidade das unidades e de transformá-las. Bom, como eu tenho uma vazão máxima de 5.000 kg por hora e as velocidades em metros por segundo, acho sensato, então, transformar a vazão máxima em quilômetros por segundo. Para isso, fiz a seguinte relação. 5.000 kg por hora. Bom, uma hora tem 3.600 segundos. Então, fazendo a divisão de 5.000 por 3.600, obtenho uma vazão máxima de entrada de 1,389 kg por segundo. Em seguida, determinar o sistema e suas fronteiras. Bem, o meu sistema vai ser a caldeira. Então, vai ser meu volume delimitado pela caldeira. Logo em seguida, temos que classificar o processo quanto à região de estudo, quanto à forma de alimentação e quanto à dependência do tempo. Bem, a classificação que eu faço é a seguinte: o sistema é aberto, pois a região de estudo que especifiquei é especificada por um volume no espaço, né? E o processo é contínuo, porque há alimentação e retirada de material. E opera em regime permanente, pois as variáveis dentro da caldeira não se alteram com o tempo. Em seguida, vamos avaliar todas as simplificações e considerações que podemos adotar, sem comprometer a exatidão da resposta. Bom, por se tratar de um processo em regime permanente, não há as variações das propriedades com o tempo, né? O que isso significa? Pela fórmula do balanço de massa, temos que dm sobre dt é igual à somatória das vazões mássicas de entrada menos a somatória das vazões mássicas de saída. Por se tratar do regime permanente, podemos desprezar dm
dm sobre dt, ou seja, podemos falar que é igual a zero, pois essas propriedades não variam com o tempo, né? Isso implica, então, que a vazão mássica de entrada é igual à vazão mássica de saída. Para calcular a vazão, para calcular as áreas das seções, vamos usar a seguinte fórmula de vazão mássica. Vazão mássica é igual a densidade vezes área de seção vezes a velocidade. Bom, então, tanto para a entrada e para a saída, essas fórmulas vão ser parecidas. Vão ter a mesma configuração. Sendo, então, para vazão mássica de entrada, temos a densidade de entrada, a área de seção de entrada e a velocidade de entrada. Para a saída, temos a densidade de saída vezes a área de seção de saída vezes a velocidade de saída. Aqui a densidade ela não pode ser qualquer valor. Ela tem que levar em consideração tanto a temperatura quanto a pressão. E para fazer isso, vamos usar a seguinte fórmula. Sabemos que o volume específico é o inverso da densidade. Então, a densidade vai ser o inverso do volume específico, ou seja, 1 sobre o volume específico. Então, as fórmulas de vazões de entrada e saída, no lugar da densidade, vai entrar o 1 sobre o volume específico. Então, configurando as fórmulas, vamos ter então que a área de seção é igual a vazão mássica vezes volume específico e tudo isso dividido pela velocidade. Para descobrir a vazão mássica de entrada, precisamos do volume específico de entrada. E para descobrir isso, utilizamos a tabela de líquidos comprimidos, onde há uma pressão de 5 megapascal e uma temperatura de 20 graus Celsius, podemos observar que o volume específico corresponde a 0,00099995. Pegando esse valor e jogando na fórmula e substituindo a velocidade de entrada por 20, obtemos como área de seção de entrada o valor de 6,94 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, onde, transformado para centímetros quadrados, obtemos 6,9 centímetros quadrados. Essa será, então, a nossa área de seção de entrada. Para a seção de saída, faremos a mesma coisa, só que desta vez usaremos a tabela de vapor saturado. Então, observando nessa tabela, para uma pressão de 4,5 megapascais e uma temperatura de 450 megapascais, obtemos um volume específico de 0,07074. E jogando isso na fórmula determinada para a seção de saída, obtemos então o valor de 0,0049125 metros quadrados, onde transformando vai dar 49,12 centímetros quadrados. E aí resolvemos aproximar para 50 centímetros quadrados. Bem, espero que esse vídeo tenha ajudado a entender melhor como o exercício funciona. E este vídeo e resolução dos exercícios teve a colaboração dos cinco alunos citados nesse slide. E até mais.